Não adianta nada você se esforçar para tirar uma nota super alta na redação do Enem e você não saber se está indo pelo caminho certo ou se a sua redação está indo pelo caminho errado. E aí o que acontece muitas vezes? Você bate na cara lá no dia da prova do Enem. Por quê? Porque você não conseguiu se autoanalisar. E o problema é que quando você não consegue corrigir a tua própria redação, você fica sempre dependendo de outra pessoa para corrigir. Então você dá a sua redação para um amigo teu corrigir, dá a sua redação para um professor, depende da hora que o professor consegue entregar, às vezes uma semana, 15 dias depois. Isso é muito ruim, porque você tem que saber corrigir a sua própria redação. Como, para fim, que eu consigo corrigir a minha própria redação sem nem escrever a minha própria redação, mas corrigir? Eu vou contar que, às vezes, corrigir a sua própria redação é muito mais fácil do que escrever a sua própria redação. E o mais incrível, quando você aprende a corrigir a sua própria redação, o processo de escrita dela fica muito mais fácil. E, ou seja, é um círculo virtuoso. Você aprende a corrigir a tua redação, isso retroalimenta a tua capacidade, você fica mais especialista. Caraca, muito bom! Vou te mostrar então agora um mapa completo para você autoanalisar o seu texto. E aí nesse mapa, vai ser um mapa literal, tá, galera? Como que eu faço para ver se eu estou indo bem, se eu estou indo mal na competência 1, que é o primeiro critério? Como que eu faço para saber se eu estou indo bem, se eu estou indo mal na competência 2, que é o critério que avalia repertório, pertinência ao tema? Como saber se eu estou indo... Vou falar tudo nesse vídeo, tá? Se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal na competência 3. Como saber se eu estou argumentando bem ou se estou argumentando mal? Aposto que você já se perguntou como que eu faço para argumentar? A argumentação parece tão subjetivo. Parece uma competência, parece uma coisa tão difícil de fazer. Depois desse vídeo, você vai se tornar um especialista em correção e vai ter muito mais clareza de saber se você está argumentando bem ou se você está argumentando mal. Vou te mostrar também aqui o mapa da competência 4, para você saber como que você faz para chegar aos 200 pontos, e também o mapa da competência 5, e durante a aula a gente vai aplicar esse mapa de correção em uma redação real do Enem. Então essa aula vai ser muito, muito boa, justamente porque você vai sair dessa aula sabendo exatamente o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E uma frase que eu li num livro que é muito boa também, a frase é a seguinte: o melhor ser humano é aquele capaz de corrigir seus próprios erros. Muitas vezes, quando você não consegue corrigir seus próprios erros, os erros vão te acompanhando até o momento que você não tem como mais evitar. Então, pelo amor de Deus, presta atenção. Essa aula vai ser muito rápida, vai ser muito prática e vai ser muito sistematizada, porque os mapas mentais, eles sim sistematizam muito a nossa vida. Vamos começar pela competência 1, presta muita atenção. Você geralmente perde pontos em duas coisas de competência 1. A competência 1, ela avalia a questão gramatical. Você pode perder ponto em estrutura sintática ou você pode perder ponto em desvios, tá? Então, presta muita atenção para você evitar esses erros. Quais são os erros possíveis de estrutura sintática? São alguns, tá? Então, vou te mostrar e você vai identificando aqui aos poucos. Quais são os problemas da estrutura? Presta atenção. Geralmente, são os truncamentos quando a frase ela fica sem verbo ou quando a frase ela fica sem sujeito. Profinho, não sei o que é verbo, não sei o que é sujeito. Calma, não precisa você agora ser um especialista agora. Veja a aula, vai colocando essas coisas aí na sua mente, porque se você simplesmente fechar o vídeo, porque... Presta atenção uma coisa. Se você vê vídeo no YouTube de só coisas que você sabe, e quando alguém fala uma coisa que você não sabe, tu fecha o vídeo, você nunca vai evoluir. A gente nunca evolui com aquilo que é fácil. Então, se o vídeo não te traz uma dificuldade, esse vídeo não vai te fazer evoluir. Nesse vídeo aqui, vão acontecer algumas dificuldades, algumas coisas que você talvez não saiba ou nunca tenha ouvido falar. Mas são esses tipos de vídeos que fazem você evoluir de uma nota de, sei lá, de 700 para nota 1000 na redação. Então, se eu falar uma coisa nesse vídeo que você ainda desconhece, que você nunca ouviu falar, a primeira atitude tem que ser, tá, como é que eu faço para conhecer? Não feche esse vídeo em nenhum vídeo na internet quando esse vídeo te desafia, porque é o desafio que faz você evoluir. A minha igreja, amém, que hoje eu tô com. Beleza. Se a tua redação tiver orações subordinadas perdidas, do nada vem uma oração. Se você colocou um ponto antes do sujeito, perde ponto. Começa a frase com um gerúndio, com letra maiúscula. Então, olhou a tua redação, viu que a tua redação tem um gerúndio começando com letra maiúscula, esquece. Para fim, o que é um gerúndio? O gerúndio é aquela palavra que começa com
que termina com NDO, tipo fazendo. Isso aqui é gerúndio, ó. Fazendo. Fazendo com que, taranã, 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 taranã. Então, se você começa uma frase com a letra maiúscula do gerúndio, então já está errado, porque o gerúndio, ele é uma oração ligada por outra. Não existe um gerúndio com oração separada. O gerúndio, ele sempre faz parte de uma outra oração. Então, o gerúndio, ele geralmente vai estar com letra minúscula, beleza? Inclusive, no meu livro, Guia da Redação Nota 1000, eu até aconselho que você não use gerúndio. Por quê? Porque, enfim, o gerúndio, não vou falar disso aqui agora porque é um assunto mais complicado. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre por que eu não uso gerúndio nas minhas redações, por que eu proíbo os meus alunos de usarem, comenta assim. Faça este vídeo! E se você tiver o meu livro, o Guia da Redação Nota 1000, é só você ir lá na parte Competência 1 e você encontrar esse capítulo. São 9 motivos pelos quais eu não gosto, não suporto o gerúndio nas redações, beleza? Então, vamos continuar porque tem muita coisa pra gente trabalhar de competência 1. Olho aqui no meu PC. Orações subordinadas com letra maiúscula, adjuntos adverbiais isolados por ponto, faz você perder ponto. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo para ilustrar aqui. A falta de acesso à educação, desigualdade social e desenvolvimento pleno dos indivíduos fica impedido. Você percebe que essa frase aqui, ela está faltando alguma coisa. A falta de acesso à educação, desigualdade social. Percebe que ficou estranha? Está faltando um verbo. Então aqui, qual o verbo que está faltando? Gera desigualdade social. Acarreta, não é carreta em não, é acarreta sem o em, tá? A regência direta. Eu falo disso, inclusive, na aba de regência do meu livro Guia da Redação. Ok ou não ok? Então aqui está faltando um verbo. Quando falta um verbo, qual que é o nome desse erro? O nome desse erro é truncamento, beleza? Truncamento sintático, show de bola. Outro problema, quando você não consegue ler a frase de forma fluida, como por exemplo isso aqui, ó. A falta da concentração dos alunos afeta negativamente a compreensão dos professores e dos textos e prejudica o aprendizado. Percebe que ficou uma frase estranha? Porque ficou difícil de entender. Quando a frase fica difícil de ler de forma fluida, a gente diz que é um problema na estrutura sintática. Então, depois que você acabar de ler a sua redação, você tem que voltar, reler e perceber. Caramba, será que eu consegui ler essa redação? E se você estiver fazendo em casa a tua redação, minha sugestão para você, tá? Fez a redação, espera aí alguns minutinhos. E em casa, você tenta ler a sua redação em voz alta. Claro que você não vai fazer isso no dia da prova, senão vai ser eliminado, vai ser expulso da sala. Mas quando você consegue ler a sua redação em voz alta, sem gaguejar, significa dizer que você está começando a escrever de forma fluida, fluente. Agora, se você começa a ler a tua redação e você mesmo tropeça naquilo que você escreveu, você vai perder ponto, sabe que você está com uma estrutura sintática falha, ok? Outra coisa, galera, quando você comete esse erro, orações justapostas, o que significa isso? Significa dizer orações... Passou aqui um avião em cima. Orações, por exemplo, que não estão ligadas por conectivo. Por exemplo, a corrupção está presente em todos os setores. Bom, políticos desonestos, empresários corruptos, uma realidade que afeta a todos. Percebe que está faltando aqui um conectivo? A corrupção está presente em todos os setores. Está faltando aqui, ó, e se manifesta por políticos desonestos. E evidencia políticos desonestos. Está faltando alguma coisa ali, ok? Uma coisa, outro erro, ó. Frases siamesas. O que significa isso? Frases que você não sabe. O que são siameses? São, sei lá, gêmeos siameses. Aqueles gêmeos que nasceram juntos, unidos. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro. A frase siamesa é a mesma coisa, ó. A desigualdade social persiste, o governo deve implementar políticas públicas. A desigualdade social persiste, o governo. A desigualdade social persiste, o governo. Tá vendo? Tá junto à frase, ó. Como é que deveria ser? A desigualdade social persiste, vírgula, e o governo deve implementar. Então isso aqui é uma frase siamesa. Geralmente acontece porque você esqueceu uma conjunção, tá? E aí você perde ponto por esquecimento. Períodos incompletos. A falta de investimento em infraestrutura. Do nada essa frase, ó. A falta do investimento em infraestrutura. Acabou o período. Tá faltando coisa aí, falta continuação. Resultados negativos para a economia e qualidade de vida da população. Então, períodos incompletos.
completo. Períodos indevidamente isolados, tá? Preste atenção numa coisa, galerinha, não é para você começar o teu gerúndio com letra maiúscula, porque o gerúndio, ele está sempre ligado à oração principal. Então, o jeito certo é assim, ó. A violência urbana cresce assustadoramente, vírgula, gerando medo nas ruas. E aí, como é que é o erro? Se for ponto gerando medo nas ruas, falha na competência 1, beleza? Pronto. Então, aqui você já entendeu quais são os problemas que geralmente aparecem na estrutura sintática, tá? Outra coisa, erros gramaticais. Você perde ponto se você tiver um uso de pontuação inadequada. Aliás, galera, se a sua pontuação tiver tido um uso atípico de pontuação zera a redação. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui, uso atípico da pontuação. Por que eu devo evitar isso? Bota nos comentários para o fim. Nunca ouvi falar sobre esse tal de uso atípico, que pode acarretar o zero na redação. Bota nos comentários aí e no futuro próximo talvez eu faça esse vídeo. Ok ou não ok? Paralelismo sintático, se tiver quebrado, erra. Emprego dos pronomes, são desvios. Quando eu começo com pronome, não pode começar frase com pronome, tá? A gente chama isso de próclise. Ênclise com palavra negativa. Não pode ter, não esqueça-se. Não esqueça-se, tá errado. Não se esqueça, ok ou não ok? Ênclise com conjunção subordinativa. Quando chega atrasado, não é quando se chega atrasado, tá errado. Quando chega-se, não esqueça-se. Me encontro, são expressões erradas. Pronome reto no lugar de pronome oblíquo. Deixa eu viver em paz. O certo é deixa-me. Deixa-me viver em paz. Deixa eu viver em paz, tá errado, tá? E deixa mim viver em paz também tá errado. Erros de regência. O Brasil esquece dos mais pobres. O certo é o Brasil se esquece dos mais pobres. Quem se esquece de, tem que ter esse se aqui, ó. Ou o Brasil, coisa bem importante aqui, tá, galera? Presta atenção. Regência. O verbo esquecer é o seguinte, ó. Se eu estiver escrevendo o esquece usando dois, tem que ser se esquece dois. Se eu não estiver usando o dois, eu também não posso ter o de, ter o se, tá? Vou explicar de novo porque ficou confuso. As duas formas certas são essas. O Brasil se esquece, aí eu tenho que usar o se e o 2. Se esquece dos mais pobres. Ou então eu escrevo, o Brasil esquece os mais pobres. Percebe que não teve a preposição de. Ou seja, eu só uso o esquece de se tiver o se. Se esquece de. Beleza? Se não tiver o de, eu também não coloco essa partícula C. Show? Então, qual que é o erro? O erro é quando escreve assim, ó. O Brasil esquece dos mais pobres. Não pode. Beleza ou não beleza? Entendeu, né? Entendeu. Concordância. Deixa eu ver se tu entendeu ou não. Fazer uma frase aqui. O profinho esquece de pedir o like no vídeo. O profinho esquece de pedir o like no vídeo. Está certa essa frase ou está errada essa frase? Essa frase está errada. Por quê? Se você usar a preposição esquece de, você tem que colocar o se antes. Então, o certo é o profinho se esquece de pedir o like no vídeo. Beleza? E se eu trouxesse assim, ó, o profinho esquece o like no vídeo. Não teve preposição de. Aí tá certo. Beleza? Beleza, entendeu, né? Aproveita que você já recebeu essa indireta e já se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber a notificação, porque às vezes eu coloco o vídeo aqui e você não recebe esse vídeo, porque simplesmente você não se inscreveu, não ativou a notificação e o YouTube simplesmente acha que você não está interessado em estudar. O YouTube ele só vai entender que você está interessado em estudar se você mostrar para ele. Então mostra para ele que você está diferente, que você é diferente, que você está focado. Beleza ou não beleza, galerinha? Vírgula também tira ponto, estrutura deficitária. Então vamos lá. Vírgula tira ponto, tá? E vírgula já é considerado um erro de estrutura sintática. Ok. Outra coisa, notas. Para você tirar nota 200 pontos na competência 1, você deve fazer uma estrutura excelente. E para ter uma estrutura excelente, você apenas pode cometer uma falha de estrutura sintática, ok? Uma falha na estrutura sintática só é permitida. Então, por exemplo, na minha redação, eu dei mole e escrevi isso aqui, por exemplo. Escrevi, o Brasil esquece dois, mas tá errado. Mas você cometer um erro da falha da estrutura sintática, pode. E mesmo assim você ainda vai conseguir os seus 200. Mas tem um outro detalhe, tá, galera? Que é o seguinte. Além disso, você não pode cometer os desvios, ok? Que desvios são esses, profinho? Desvios de convenção da escrita, que são acentuação, ortografia, hífen, maiúsculo, minúscula, translineação, crase, ok? E de escolha de registro, que são formas coloquiais, gírias. Então, vamos supor que você tenha feito, você escreveu, errou uma
crase, errou uma crase. O Brasil não é obediente às leis. Quem é obediente, obediente a com crase, tá? Tem inclusive vídeo meu em que eu ensino você a usar crase. Vou deixar lá no final um vídeo muito bom em que eu ensino você a usar crase na redação do Enem. Caso você tenha cometido um erro de crase, você ainda pode tirar os seus 200 da competência 1. Caso você tenha errado e não separou sílaba do jeito certo, então, por exemplo, não separei sílaba, separei sílaba errado, ó. Acontece muito isso. O governo deve prestar aí você separou e botou embaixo assistência com 2 S, tá errado. Lá no fundamental você aprendeu, deveria ter aprendido que quando você separa o SS, que é o dígrafo, eu tenho que colocar um S de um lado, separa e o outro S vai para baixo. Mas se você cometeu 2 desvios, não tem problema, você ainda assim pode conseguir os seus 200 pontos. Resumo, você pode cometer um desvio de falha da estrutura sintática e outro desvio e 2 desvios gramaticais de convenção da escrita ou de escolha de registro. Ao todo, então, você pode cometer 3 desvios, tá? Só que sendo 1 de estrutura sintática e 2 de convenções da escrita e de escolha de registro. Beleza, profinho, o ideal é não cometer nenhum, tá? Mas só para você ter essa visão de que é muito importante você sim ter essa correção. Antes de entrar nos pontos de atenção da competência 1, vamos analisar a redação que eu encontrei aqui para que a gente consiga ver a análise da competência 1. O tema dessa redação foi do Enem 2023, que foi sobre desafios de trabalho, invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher. E a redação começou assim, ó, em 1948, a Organização das Nações Unidas, eu vou iluminando aqui, ó, e você vai me acompanhando a leitura, beleza? Promulgou uma das leis mais relevantes da história recente. Opa, profinha aí já cometeu um erro aqui, ó. A rasura. Rasura não tira ponto. Rasura não é um erro. Inclusive, eu tirei 1000 na redação com 3 rasuras. Lá no meu livro você consegue ver isso. Deixa eu mostrar aqui no meu livro. Olha aí, ó. Na última página tem a minha redação nota 1000. Deixa eu ver se tá mostrando aqui. Tá focando, meninas? Não tá focando, né? Enfim. Lá no último livro, página 229, tem a minha redação nota 1000 original, manuscrita, para tu ver ali as rasuras. Relevante da história recente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante a dignidade humana. Entretanto, no Brasil, há desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, o que impede que elas vivenciem o direito assegurado pela ONU. Olha só, tem um erro aqui, só que não é da competência 1, é da competência 2, tá? Eu não vou falar disso agora, vou falar só quando chegar da competência 2. Com efeito, a solução do problema pressupõe que se desconstruam os antigos pensamentos, referente não, tá? Referentes. Então aqui a gente já tem um erro de concordância. Concordância verbal é um erro é um desvio de gramática e aí vai perder ponto aqui. Beleza ou não beleza? Então isso aqui é concordância verbal, não pode cometer esse erro aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó, concordância verbal é um desvio de estrutura sintática, tá vendo aqui, ó? Concordância. Nesse caso aqui é concordância nominal, tá? É entre 2 substantivos, substantivo e adjetivo. Então, ela já cometeu a falha da estrutura sintática. Ela agora pode ainda cometer estrutura sintática falha? Não. Ela pode cometer desvios, 2 desvios. Mas aí está trabalhando na linha, na régua, na margem do erro, né? Não dá para trabalhar na margem do erro. Desconstrua os antigos pensamentos referentes ao emprego de cuidado desempenhado pelas mulheres e que se combata a omissão estatal. Ok, continua. Diante desse cenário, comportamento retrógrado da população. Uma coisa importante, tá? A competência 1, ela não avalia só a introdução. Tem aluno que acha que a competência 1 avalia a introdução, a competência 2 avalia o desenvolvimento, a competência 3 avalia o terceiro desenvolvimento. Não tem nada disso, tá? As competências avaliam a redação inteira, exceto a competência 5, que avalia mais a conclusão. Mesmo assim, ainda tem uma relação com as outras competências. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que a competência 5, embora ela olhe mais a conclusão, ela também avalia outras. Ela tem relação com outras competências. Por exemplo, com a competência 2, mas não vou falar disso agora, vou falar disso só quando chegar nessa parte específica, tá? Olha aí, ó. O comportamento retrógrado da população evidencia um desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher. Nesse contexto, o sociólogo Gilberto Freire, em 1933, desenvolveu o livro Casa Grande e Senzala, segundo o qual existem preconceitos culturalmente enraizados na sociedade brasileira. Dessa forma, os estigmas denunciados por Freire ainda estão presentes no Brasil, principalmente a concepção de que as mulheres são responsáveis naturalmente pelo trabalho de cuidado, haja vista
que, na maioria dos casos, não recebem salário nem reconhecimento por executá-los. Tal problemática pode ser exemplificada pela falta de debate nas escolas e nas famílias sobre a importância da mulher no desenvolvimento da sociedade, quanto ao desempenho do trabalho de cuidado, e sobre a desigualdade de gênero na execução deles. Desse modo, tal falta reflete não somente a invisibilidade sofrida pelas mulheres, mas também priva, por exemplo, o desenvolvimento profissional, visto que elas estão sobrecarregadas. Não tiveram erro de gramática aqui nesse parágrafo. Ademais, Norberto Bobbio, filósofo italiano, em sua obra Dicionário de Política, afirma que o Estado deveria não apenas garantir direitos básicos, a exemplo da dignidade humana, mas também efetivar que os cidadãos, não ficou legal, tá? Efetivar que os cidadãos, quem efetiva, tornar efetivo alguma coisa, não é o contexto que eu queria daqui. Aqui seria a palavra garantir que, assegurar que. Então aqui houve uma falha na escolha da palavra. E aí quando acontece a falha na escolha da palavra, a gente tem o erro de falha de escolha de registro. Escolhas lexicais imprecisas, ok? Então ela cometeu aqui um desvio gramatical. Então ela está na berlinda. Ela só pode cometer mais um desvio. Contudo, embora a ideologia de Bobbio seja ideal para a sociedade, ela se mostra uma utopia no Brasil. Eu não gosto de usar o pronome pessoal ela, tá? Porque isso gera um pouco de coloquialidade, mas não chega a ser um desvio aí que o Enem aponta, tá? Mas é uma preferência que eu ensino para os meus alunos. Não use os pronomes pessoais, do caso reto. Use os pronomes oblíquos, beleza. Sobretudo, enfrentamento à invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres, na medida em que faltam políticas publicitárias. Se percebe que ela está repetindo muito as palavras mulheres, trabalho de cuidado. Isso vai ser penalizado não na competência 1, mas na competência 4, quando a gente chegar lá. Então eu vou ficar ainda na competência 1, não vou trabalhar com a competência 4 agora, só daqui a pouco. Tal carência pode ser ilustrada pela falta de leis que assegurem remuneração ao trabalho de cuidado. Ó, tô vendo de novo, trabalho de cuidado, trabalho de cuidado, trabalho de cuidado. Cuidar de crianças, deficientes físicos e idosos. Realizar afazeres domésticos. Ó, ficou estranho, tá vendo aqui, ó? Ela colocou um travessão, parece um hífen aqui, um ponto e vírgula. Ficou confusa essa frase, ficou truncada, houve um truncamento. Frase confusa, vou ler de novo. Ó. Tal carência pode ser ilustrada pela falta de leis que assegurem remuneração ao trabalho de cuidado. Abrir um travessãozinho muito curtinho. Isso aqui é um hífen, tá? Não é um travessão. Hífen, trabalho de cuidado, cuidar de crianças, deficientes físicos, idosos. Depois ela começa uma nova frase, realizar afazeres domésticos. Aí de novo mais um travessão, ó, feito pelas mulheres. Então ficou confuso. Quando a gente tem um fragmento truncado, isso perde ponto em qual parte? Aqui, ó, na estrutura sintática. Então a gente tem um problema de estrutura sintática. Olha aqui, ó. Não consigo ler de forma fluida. Então ela já perde ponto na competência 1 nessa redação, beleza? Show de bola, você tá entendendo, né? Se você estiver entendendo, comenta assim, tô entendendo, profinho. Então, se você comentar tô entendendo, eu vou saber que você está nesse ponto do vídeo. Mais aí do que 10 minutos. Aliás, mais de 20 minutos comigo nesse vídeo. Então, bora pra cima. A gente está analisando a competência 1, ainda faltam as outras competências. Olho na minha tela agora. O Ministério da Educação e as escolas responsáveis pela transformação social devem desconstruir os antigos pensamentos que estereotipam as mulheres que realizam trabalho de cuidado por meio de políticas públicas, a exemplo da promoção dos debates em escolas públicas. Tá vendo a repetição de palavras políticas públicas, escolas públicas? Então ela já estou percebendo que ela vai perder ponto em outra competência, que avalia a repetição de palavras. Bem como a criação de uma lei que garanta o direito à remuneração para as mulheres que executam trabalho de cuidado. Olha aí, menino. Muita repetição do trabalho de cuidado, ó. Muita repetição do trabalho de cuidado, ó. Não pode ter isso. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado na luta contra o preconceito enraizado na promoção de um tratamento justo e igualitário, para que de fato as mulheres possam fruir do princípio assegurado pela ONU. Beleza, muito boa redação, estruturada, mas com falhas de competência 1. Beleza? Competência 1 foi, né? Então bora ver agora a competência 2. Eu vou tomar uma água e aproveita também para você, durante o momento em que eu tome água, você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso tem conteúdo raiz para você. Show de bola? Já se inscreveu aí? Eu sei que você esquece. Eu sei que você é um cara esquecido, uma menina esquecida. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho na cabeça, muita preocupação. Então bora ver competência 2. Quem sabe se esse vídeo alcançar um número tal de visualizações, eu não libero esses mapas. Não sei, talvez sim, talvez não.
Olha aí, galera. Aí, se você quiser ser meu aluno no curso, vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Beleza, competência 2, tá? Ela avalia algumas coisas. Para você conseguir tirar a sua nota na competência 2, você precisa usar bem os textos motivadores, tá? Você até pode usar o texto motivador, o que você não pode é fazer uma cópia literal desse texto motivador. Você pode usar a informação do texto motivador. Você só não pode utilizar a informação com outra fonte. Então, por exemplo, tem lá a pesquisa, o IBGE afirma que 90% das mulheres que trabalham de cuidado não recebem remuneração. Está lá na coletânea do texto motivador. Posso usar essa informação? Pode. Você não pode só trocar a fonte. Falar assim, FGV afirma que 90% das mulheres não recebem salário. O que você fez? Você usou o mesmo dado contra a fonte. Você vai perder ponto na competência 2. Então não faça isso. Uma coisa de atenção, tá, galera? A competência 2, ela não avalia argumentação. O corretor, ele não tenha o direito de não gostar do seu repertório, isso não é critério de correção. Não existe repertório batido fraco, não existe isso. Letra de funk, frases de filósofo, são repertórios com o mesmo nível de relevância, então aqui é importante, ó. O aluno usou a letra do funk, da Anitta, e um outro aluno usou um filósofo, Michel Foucault. Qual que é o melhor? Os dois têm o mesmo peso de relevância. Usei uma série e um filósofo, mesmo peso de relevância. Não tem repertório melhor. Eu vou usar um filósofo porque ele é mais bem visto. Não existe isso. Presença de 2 ou mais repertórios de mesmo níveis vai ser avaliado no mais alto. Vou falar disso daqui a pouquinho, tá? O modelo Coringa não desconta ponto da redação e apenas um repertório é obrigatório. Mas eu nunca vi redação nota 1000 com apenas um repertório, beleza? Ok. Uma coisa muito importante na competência 2. Você precisa se atentar para 3 critérios. Quais são os 3 critérios? Pertinência, legitimidade e produtividade. O que significa cada uma dessas coisas? Vamos lá então. Pertinência é quando o repertório está associado ao tema. Por exemplo, o preconceito contra a população com autismo é o tema. Exemplo, tá? Olha um repertório associado ao tema. A produção ficcional Atypical narra o drama de Sam, jovem com autismo. Tu percebe então que esse repertório, ele tem a palavra autismo. Então ele é um repertório associado ao tema. Só que eu também posso ter uma pertinência indireta, quando o repertório está associado ao assunto, não necessariamente ao tema. Como é que vai ser isso? A Constituição Federal assegura o direito à inclusão. Então, percebe que autismo é o tema, inclusão é o assunto, e o repertório pode estar associado ao assunto inclusão. É claro que depois, na tese, a gente especifica para o autismo. Mas o repertório, ele pode falar sobre inclusão. Beleza ou não beleza? Depois você especifica na tese falando do autismo. Ok, isso é pertinência. Se o teu repertório não tiver nem relacionado ao tema e nem relacionado ao assunto, ele não será considerado um repertório pertinente. Segundo critério, legítimo. O seu repertório, ele tem que ser reconhecido. Não pode só você conhecer o teu repertório. E como é que eu faço para isso acontecer? Trago nomes de autores, filósofos, poetas, filmes, peças teatrais, obras e técnicas para você mostrar para o teu corretor. Use áreas do conhecimento, sociologia, filosofia, fale de educadores, medicina, faça referência a pesquisas, tem que ser conhecido, tá, galera? Ok? Isso é legítimo. Mostra que teu repertório recebeu um carimbo de que existe. E o terceiro critério da competência 2, ele tem que ser produtivo. Repertório produtivo é aquele que está explicitamente ligado ao tema. Por exemplo, vamos supor que lá no primeiro período da sua introdução começou assim, ó. A produção ficcional atípica narra o drama de Sam, jovem com autismo, que sofre preconceito na escola. Nesse sentido, os estudantes brasileiros com transtorno do espectro autista também vivenciam a realidade de Sam. Tu percebe o seguinte, ó. O Sam, ele aparece no primeiro período, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o primeiro período da introdução. E depois, o Sam, ele volta no meio do parágrafo, ok? No segundo período, a gente diz, então, que houve uma retomada do repertório. Quando há uma retomada do repertório, a gente diz que ele foi um repertório produtivo. Se ele não tiver tido retomada, ele não será considerado um repertório produtivo, ok? Tem mais algumas regrinhas aqui do uso produtivo do repertório, vou deixar aqui para você dar o print, caso queira, vai dando pausa, vai dando print, são coisas mais técnicas.
técnicas que eu ensino para os professores na minha formação de professores de redação. Se você é professor de redação e quer participar da minha formação, eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. Ok, então agora na nossa redação aqui analisada, vamos ver se essa pessoa conseguiu ali analisar a questão dos repertórios. No primeiro parágrafo, ela citou o repertório Organização das Nações Unidas. Depois ela retomou aqui ONU, tá vendo? Então aqui houve um repertório produtivo. O repertório também foi pertinente ao tema. Um repertório legitimado. Por que ele é produtivo? Porque ele teve uma retomada. Por que ele é pertinente? Porque ele tem a ver com o assunto do tema, que é sobre a questão da inclusão da mulher e valorização da mulher. E por que ele é legítimo? Porque é repertório conhecido. Então aqui foi, tá? Primeiro parágrafo, o repertório tá ok. Segundo parágrafo, ela citou Gilberto Freire e retomou Freire aqui. Segundo parágrafo, tá ok. Terceiro parágrafo, citou Norberto Bobbio e depois ela cita de novo aqui, deixa eu ver aqui, Ideologia de Bobbio, tá vendo aqui? Então, terceiro repertório tá ok. Ela, então, dos 3 repertórios, e na conclusão não precisa botar repertório, mas dos 3 repertórios que ela cita, ela retoma. Isso é muito bom, isso aí valoriza a competência 2. Tem mais uma coisa, tá, galera, que eu não falei como você fala agora. Caso, deixa eu ver se o texto está no mapa. Acho que está no mapa sim. Atenção. Pontos de atenção. Vou colocar aqui agora, tá? Conclusão incompleta. Falta de conclusão ou conclusão incompleta, você ganha apenas 80 pontos na competência 2. Beleza? Então, caso não sobre espaço para você fazer tua conclusão, infelizmente você vai perder 120 pontos, vai ganhar só 80 na competência 2, porque vai configurar uma falha da estrutura do texto dissertativo. Então não dá esse mole, tá? A minha nota na redação para essa aluna na competência 2 foi 200 pontos. Na competência 1 foi 160, na competência 2 foi 200. Deixa eu anotar aqui embaixo, tá? Vou anotar. Competência 1 foi 160, competência 2, 200. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai comparar as minhas notas com as notas do Enem, tá? Beleza, vamos ver daqui a pouco. Terceira competência, uma das mais complicadas para muita gente. Meu Deus, que competência é essa, hein? Competência 3. Bota nos comentários, galera, se você chegou até esse ponto do vídeo, mais de 30 minutos de vídeo, comenta assim, sou brabo, raiz. Todo mundo que comenta sou brabo, eu vou saber que tava aqui mais de 30 minutos de vídeo. Então bora ver. Competência 3 avalia a sua argumentação e o seu projeto de texto. Vamos ver então. Atenção. Se o seu texto estiver sem direção, é quando você não deixa claro o que você está defendendo. Não fica clara a tua tese, não estão claros os seus argumentos. Se o texto ele estiver com direção, é porque a sua opinião está clara e fica claro qual que é o argumento que você está defendendo. Projeto de texto é quando o aluno libera as ideias aos poucos e conduz o corretor nessas ideias. Que ideias são essas? Tese, argumento 1 e argumento 2. Contradição grave é quando o aluno se contradiz. Ele traz uma ideia que invalida a outra ideia. Então isso é descontado. A competência 3 também avalia a autoria, mas a autoria não é criatividade, não é usar informação inédita, não é ter um estilo próprio de escrita. Eu vou usar só vírgula igual o Saramago, não vou usar ponto. Não, isso aí não é avaliado na competência 3. Não é usar informações diferentes do que está na coletânea, não é escrever redação sem modelo e não é diversificar repertórios. O que significa diversificar o repertório? Tem muito aluno que tem medo de colocar no desenvolvimento 1 um filósofo e no desenvolvimento 2 outro filósofo. Então, para fim, é errado usar 2 filósofos, um em cada parágrafo, 3 filósofos, um em cada parágrafo, não é errado. Na minha redação nota 1000, eu usei 2 filósofos, um em cada desenvolvimento. Eu não diversifiquei meus repertórios. Isso não é avaliado na competência. Isso não é avaliado em nada. A autoria tem a ver com projeto de texto. O que é projeto de texto? Criar uma tese, argumento 1 e argumento 2. Isso é autoria. Beleza? Discordância não é avaliada. Se o corretor discorda de você, problema dele, tá? Não é avaliada a discordância. Ah, não concordo com esse argumento. O aluno usou Marx na redação, mas eu sou de esquerda. Tá, tudo bem, mas você tem que avaliar a redação dele de forma impessoal. Se acontece na prática ou não, não sei, mas é o que tem que acontecer, né, galera? Beleza. O aluno pode sim criticar o governo. Show de bola. Ok, beleza. Então aqui são os primeiros passos, tá? Vamos então aqui agora entender quais são as notas para eu chegar a 200, 160. Para você tirar a nota máxima na competência 3, você tem que ter um
projeto de texto estratégico. Como assim? Eu tenho que desenvolver fatos, opiniões em todo o texto. Tem que mostrar o argumento 1 e argumento 2 em cada lugar certo. A tese eu mostro na introdução, argumento 1 e argumento 2 eu desenvolvo em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Isso é projeto de texto. E aqui você pode ter deslizes pontuais, tá? Você pode ter uma falha no projeto de texto, mas coisas simples. O que não pode ter é lacuna argumentativa, exceto lacuna argumentativa. Para fim, o que é lacuna argumentativa? Calma que eu vou te explicar. Como analisar o planejamento do texto, se ele está certo ou não? Vamos ver aqui agora. Vamos lá. Vamos supor que na redação, o aluno, você que está fazendo a redação, antecipou os argumentos. Já é um sinal que você tem um projeto de texto. Por exemplo, com efeito, há de se combater a crueldade dos indivíduos, bem como a omissão do Estado. Então, crueldade, argumento 1, omissão do Estado, argumento 2. Já é um sinal de um projeto de texto. Segunda coisa, olha para os tópicos frasais. Se os seus tópicos frasais apresentam os argumentos, por exemplo, olha só. Diante desse cenário, a gordofobia evidencia a manifestação da maldade humana. Tópico frasal. Então, você percebe aqui, ó, maldade humana é relativa à crueldade. Então, maldade humana é uma referência ao argumento. No tópico frasal, mostra que o aluno tem um projeto de texto. Se o aluno faz retomada entre os parágrafos, não é dentro não, tá? Retomada dentro dos parágrafos é avaliada na competência 2. A retomada entre os parágrafos é avaliada na competência 3. Então, por exemplo, aqui, ó, percebe que essa menina, ela escreveu a ONU lá no final, na conclusão, retomando aquilo que ela tinha feito lá em cima. Você percebe, então, que ela quis fazer isso, ela se organizou, ela projetou o texto dela para ter isso. Outra forma de mostrar projeto de texto, a proposta de intervenção, ela deve mencionar argumento 1 e argumento 2. Se não fizer isso, não tira a nota máxima da competência 3. Beleza? Então, o que acontece? Se ela falou aqui, ó, na nossa redação, na redação dela, ela fala do quê? Quais são os argumentos que ela colocou no projeto de texto? Ela fala sobre omissão estatal e fala sobre antigos pensamentos associados ao negócio. Então, antigos pensamentos, argumento 1, omissão estatal, argumento 2. Perfeito ou não? Perfeito. Lá na proposta de intervenção, ela tem que resolver esses problemas, ou pelo menos propor uma intervenção para eles. Vamos ver se ela fez isso? Se ela não tiver feito, ela não perde na competência 5 não, tá? Ela perde na 3. Às vezes você está fazendo uma coisa errada na competência 3 e essa coisa errada está na conclusão. E você acha que conclusão só é avaliada pela competência 5, não. Então bora ver. Olha aí, ó. O Ministério da Educação e as escolas devem desconstruir os antigos pensamentos. Ó, tá começando a dar uma solução para o argumento de número 1. Que estereotipam as mulheres que realizam um trabalho de cuidado. Taran. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado, ó, mobilizar o Estado. Então falou de omissão do Estado, argumento 2. Então você percebe que houve uma preocupação em solucionar os dois problemas na conclusão. Então isso é sinal de projeto. Beleza, galerinha, muito bom isso aqui, hein? Ok. Agora uma pergunta que você geralmente me faz. Como é que eu sei se eu tô indo bem na argumentação? Agora que o bagulho é doido, hein? Se liga. Vamos lá. Primeira coisa, se você estiver usando exemplos concretos, isso já é um sinal de que sua argumentação tá indo bem. Como assim? Parcela dos brasileiros é indiferente à gordofobia. Se você der um exemplo, já vai te ajudar a gabaritar a competência 3. Me dá um exemplo dessa indiferença. Falta discussão por parte da família acerca do respeito ao indivíduo gordo. E, inclusive, faltam leis que criminalizem esse preconceito. Percebe? Dei 2 exemplos que mostram essa indiferença. Exemplo ajuda a argumentar. Tem que ter esse exemplo. No meu livro eu chamo de exemplos anti-lacuna. Está na página 66, se não me engano. Página 66? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui no meu guia da redação. Nota 1000. Página 71. Exemplos anti-lacuna argumentativa. Eu estava dando essa aula para minha turma Master Média Enem ontem. Então tá bem fresco aqui. Outra coisa. Se você usar palavras com juízo de valor, isso já te ajuda a gabaritar a competência 3. Como, por exemplo, as palavras a parcela dos brasileiros é indiferente, falta discussão, uma grave manifestação, uma maldade humana. Beleza, show de bola. O uso de travessões também te ajuda. Se for, por exemplo, um travessão que dá um exemplo. Caso da minha redação nota 1000. Vou te mostrar aqui no meu próprio livro a minha redação nota 1000 aqui, ó. Olho no meu tablet. Lá na última página, tá, galera, que tá a redação nota 1000. Se você tem meu livro aí, abra agora. E é muito legal você ter o livro e assistir o vídeo do YouTube, porque você consegue sempre fazer referência, abrir o seu livro durante
durante o vídeo. Olha aí, ó. Então, olha só, nesse parágrafo aqui, eu dei um exemplo das crenças. Tá vendo aqui, ó? As demais crenças, aí vem um exemplo das crenças, sobretudo africanas. Quando eu dou um exemplo, eu estou tirando o que a gente chama de lacuna argumentativa. E esse exemplo, ele foi usado com travessão, beleza? Se você quiser que eu faça um vídeo de travessão, bota assim pra fim, faça um vídeo de travessão. Se você comentar isso, eu vou saber que você ficou aqui comigo mais de 40 minutos no vídeo, beleza? Show de bola. Vamos ver aqui se essa aluna agora, se ela conseguiu fazer essa análise. Bora ver. Ok, no desenvolvimento dela, vamos analisar agora a argumentação. Já analisamos o projeto de texto, houve projeto de texto, agora vamos ver se ela argumentou bem. Vamos ler. Diante desse cenário, o comportamento retrógrado da população evidencia um desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado feito pela mulher. Nesse contexto, o sociólogo Gilberto Freire desenvolveu o livro Casa Grande Senzala, segundo o qual existem preconceitos culturalmente enraizados na sociedade brasileira. Ela vai começar a argumentar agora. Dessa forma, os estigmas denunciados por Freire ainda estão presentes no Brasil. Então, olha só. Quando ela fala os estigmas estão presentes no Brasil, ela abriu uma lacuna. Tudo bem abrir a lacuna, mas tem que fechar. Então, o que eu estou esperando? Eu espero que ela agora me dê um exemplo desses estigmas na prática. Vamos ver se ela consegue fazer isso. Principalmente a concepção de que as mulheres são responsáveis naturalmente pelo trabalho de cuidado. Então, aqui já não é exemplo. Eu sempre falo para ela, eu sempre falava para ela na aula, ó, imediatamente depois que você abrir a sua lacuna, tem que fechar. Então, esse principalmente aqui não era para estar aqui. Quando ela fala, existe uma estigma, cadê? Me dá exemplo. Aí o exemplo vai começar aqui, ó. Haja vista que não recebem salário, nem reconhecimento por executá-los, na maioria dos casos, tá? Então, aqui já é um exemplo do estigma. Só que o corretor da redação, ele é um cara sem paciência, que nem você, sem paciência, fica logo ansioso. Então, abriu a lacuna, não é para colocar nada depois. Tem que colocar o exemplo imediatamente depois. Então, não curti isso aqui, tá? Ó, vai continuar. Tal problemática pode ser exemplificada pela falta de debate. Então, ela continua exemplificando aqui, ó. Exemplificando, exemplificando, exemplificando. Ótimo. Deu bastante exemplo. Tirou a lacuna argumentativa. Ficou ok essa argumentação. Poderia ter ficado melhor se tivesse assim que abre a lacuna, tem que fechar. Próximo parágrafo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Norberto Bobbio, em sua obra Dicionário de Política, afirma que o Estado não apenas deve garantir direitos básicos, mas também efetivar que os cidadãos usufruam na prática. Embora a ideologia de Bobbio seja ideal para a sociedade, ela se mostra uma utopia no Brasil. Opa! Então aqui, ó, abriu uma lacuna. Se mostra uma utopia no Brasil, sobretudo no enfrentamento à invisibilidade do trabalho de cuidado. Vamos lá. Na medida em que faltam políticas públicas. Uma coisa que eu sempre falo, meu Deus, meu Deus. Na hora que você abre políticas públicas, abre-se uma lacuna. Então, tem que dizer quais políticas públicas estão faltando. Vamos ver se ela consegue dizer. Tal carência pode ser ilustrada pela falta de leis que assegurem a remuneração, trabalho de cuidado. Então aqui, não sei se o corretor conseguiu perceber que falta de leis é uma carência de política pública. Minha sugestão aqui para melhorar esse texto seria: o período não está longo, o período está curto. Dava para ela ter dado uma vírgula aqui, vírgula, como falta de leis. Aí sim, beleza. Políticas públicas, vírgula, a exemplo de falta de leis que assegurem remuneração, trabalho de cuidado. Ficaria até melhor, ficaria mais curtinho, ó. Tiraria essa parte aqui, ó. Ficaria mais curta ali a redação, mais objetiva. Então, de novo, não curti muito essa argumentação dela, porque ela demora para fechar a lacuna. Então, você não pode demorar para fechar a lacuna argumentativa. Por isso que a minha nota da competência 3 dela vai ser 160. Então, competência 1 foi 160, competência 2, 200, competência 3, 160 pontos. Abriu a lacuna, tem que fechar. Não tem jeito, beleza? Vamos ver a competência 4 agora, pra gente caminhar para o finalzinho do nosso vídeo. A competência 4, ela pede presença expressiva de elementos coesivos, ou seja, tem que ter vários conectivos, muito raras ou ausentes repetições, então não pode repetir, ou se for repetir palavra, tem que ser uma repetição rara, tá? E presença expressiva de recursos coesivos dentro dos parágrafos. Aqui a gente já percebeu ao longo da leitura que houve muita repetição da palavra mulher, trabalho de cuidado, mulher. Então aqui a minha nota da competência 3 vai ser, da competência 4 vai ser 160, pelo excesso de repetições de palavra. Muito bom. E agora vamos ver a competência 5. A competência 5, ela avalia o quê? Ela avalia a proposta de intervenção mais completa. E o que essa proposta de intervenção é? Vamos lá. Tem que saber quais são os elementos básicos, que são agente, ação, meio, finalidade, detalhamento, ok? Se a minha proposta de intervenção tiver os 5 elementos, ela
começa a poder ser nota máxima. Ainda não será, depende de outras coisas, tá? Depende de outros pontos que eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho. Então preste atenção na nossa análise aqui. Vamos ver o último parágrafo dela e o último critério da nossa correção de hoje, beleza? Beleza. Olha aí, ó. Portanto, vamos analisar cada elemento. O Ministério da Educação e as escolas responsáveis pela transformação social. Então aqui eu já sei que Ministério da Educação e as escolas são agentes da intervenção. Responsáveis pela transformação social, detalhamento, só que o Enem não tem aceitado tanto esse detalhamento, então não vou considerar, tá? Que estereotipam as mulheres, responsáveis devem desconstruir os antigos pensamentos que estereotipam as mulheres que realizam trabalho de cuidados, que é ação, devem, o que será feito? Devem, eu sempre falo pra galera, ó, a ação é o elemento mais importante, então desenvolve bem essa ação, não faça uma ação curtinha, ela fez isso. Então aqui, por meio de políticas públicas, começa um meio, a exemplo de detalhamento, a exemplo da promoção de debates em escolas públicas sobre a importância da função das mulheres de exercer o trabalho de cuidado e sobre a necessidade, a exemplo, beleza, bem como a criação, então um detalhamento gigante, detalhamento imenso, tá? Tá bom, beleza, detalhamento. E finalidade, essa iniciativa terá a finalidade aqui, ó, de mobilizar o Estado na luta contra o preconceito enraizado, promoção. Então aqui tem 5 elementos, está organizada, então aqui a minha nota da competência 5 dela vai ser 200, show de bola. Então aqui foram 880 pontos nessa redação, que foi exatamente a mesma nota que ela tirou na prova do Enem. Estou fazendo exatamente o mesmo caminho que o corretor de redação dela tirou dela. Então é uma nota boa? É uma nota boa, mas houve vários pequenos detalhezinhos que foram passando na competência 1, na competência 2, que eu espero de verdade que ela não cometa esse ano e que você que assistiu esse vídeo até o final também não cometa. Beleza? Tamo junto e agora eu vou deixar um vídeo muito bom para você continuar assistindo, para você continuar evoluindo rumo à sua nota bio. Clique nele e continua vendo. Tamo junto, valeu, tchau.